Solitude de Musashi Miyamoto. Bom, existe uma diferença que poucas pessoas conseguem compreender: estar sozinho e sentir-se sozinho. Uma dessas experiências pode destruir uma pessoa, a outra pode transformá-la completamente. Vivemos em uma época onde o silêncio assusta. As pessoas têm medo de comer sozinhas, viajar sozinhas, caminhar sozinhas, porque confundiram companhia com felicidade. Mas talvez o verdadeiro amadurecimento comece exatamente quando ninguém está olhando. E é sobre isso que vamos falar hoje, aqui no Lâmina Filosófica, usando um dos personagens mais profundos da ficção japonesa, Musashi Miyamoto. Uma história que parece falar sobre espadas, mas na verdade fala sobre algo muito mais difícil: aprender a conviver consigo mesmo. No início de Vagabond, Musashi acredita que existe apenas um objetivo: ser o homem mais forte do Japão. Ele vive procurando adversários. Cada luta é uma tentativa de provar o seu valor. Mas existe um detalhe curioso: quanto mais ele vence, mais vazio ele parece ficar, porque nenhuma vitória consegue preencher aquilo que está faltando dentro dele. E essa é uma armadilha extremamente comum. Muitas pessoas passam a vida tentando conquistar dinheiro, reconhecimento ou relacionamentos, acreditando que, quando conseguirem aquilo, finalmente serão felizes. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz: e se o vazio não estiver fora? O filósofo Nietzsche escreveu uma frase que atravessa séculos: torna-te quem tu és. Parece simples, mas talvez seja uma das tarefas mais difíceis da existência, porque descobrir quem você é exige silêncio, exige ficar longe da opinião dos outros, exige abandonar personagens. Musashi passa boa parte da história fazendo exatamente isso. Ele deixa de lutar apenas contra pessoas e começa a lutar contra o próprio ego. Percebe que a necessidade constante de provar sua força era na verdade uma demonstração de fraqueza. O imperador e filósofo Marco Aurélio escreveu em Meditações: o homem encontra retiro em nenhum lugar mais tranquilo do que dentro de sua própria alma. Essa frase resume perfeitamente a transformação de Musashi. Ele aprende que paz não é ausência de problemas, é conseguir permanecer inteiro mesmo quando o mundo faz barulho. Os estoicos nunca defenderam o isolamento, eles defendiam a independência emocional. Você pode amar pessoas, pode construir relações profundas, mas sua paz não pode depender delas, porque tudo aquilo que depende exclusivamente do outro também pode ser perdido. Existe outro ponto que Vagabond toca de maneira muito sutil: o budismo ensina que grande parte do sofrimento humano nasce do apego, não apenas ao dinheiro ou a objetos, mas também às expectativas. Esperamos que alguém nos complete, esperamos que outra pessoa cure nossas inseguranças, esperamos que um relacionamento resolva conflitos que começaram muito antes dele existir. Quando isso não acontece, culpamos o outro. Musashi vai percebendo que nenhuma pessoa pode oferecer aquilo que ele próprio nunca construiu dentro de si. O psicólogo Carl Jung acreditava que amadurecer significava interpretar quem realmente somos. Esse processo recebeu o nome de individuação. Segundo Jung, muitas pessoas passam a vida inteira vivendo versões criadas para agradar os outros. Musashi faz exatamente o caminho contrário. Quanto mais ele se conhece, menos precisa impressionar alguém. Quanto mais compreende seus próprios medos, menos sente necessidade de provar sua força. Essa é uma das maiores consequências da solitude. Ele revela partes de nós que o barulho do mundo esconde. Mas existe uma confusão que precisa ser desfeita. Solitude não é solidão. Solidão é sofrimento, é sentir falta de conexão, é desejar companhia e não encontrá-la. Já a solitude é diferente. É conseguir aproveitar a própria companhia e usar o silêncio como ferramenta de crescimento. A psicologia mostra que pessoas capazes de viver momentos de solitude costumam desenvolver maior autoconhecimento, autonomia emocional e clareza sobre suas decisões. Isso não significa rejeitar relacionamentos. Muito pelo contrário. Significa que você escolhe estar com alguém e não precisa desesperadamente de alguém para existir. Existe uma diferença enorme entre amar uma pessoa e transformar essa pessoa no único motivo de sua felicidade.
Talvez a maior lição de Vagabond seja justamente essa. Musashi começa acreditando que o inimigo está do lado de fora, mas termina entendendo que a batalha mais difícil sempre esteve dentro dele. O orgulho, o medo, o ego. A necessidade constante de aprovação. Nenhuma espada consegue vencer essas coisas, porque elas não sangram, elas apenas aprisionam. Vivemos em um mundo que ensina a procurar alguém para nos completar, mas talvez essa seja a pergunta errada. Antes de procurar alguém que caminhe ao seu lado, você consegue caminhar sozinho? Porque quem não suporta a própria companhia acaba transformando qualquer relacionamento em dependência. Musashi nos mostra que a verdadeira força não nasce da violência, nasce do silêncio, nasce do autoconhecimento, nasce do momento em que você para de fugir de si mesmo. Talvez seja por isso que Vagabond marcou tantas pessoas, porque ele nunca foi apenas uma história sobre samurais. Sempre foi uma história sobre seres humanos tentando encontrar a si mesmo. E no fim, talvez a solitude não seja ficar sozinho. Talvez seja finalmente sobre fazer as pazes com a única pessoa que vai estar ao seu lado durante toda a vida. Você mesmo. Se essa reflexão fez você enxergar a solitude de uma forma diferente, se inscreve no canal. Aqui cada personagem, cada filme, cada história se torna uma oportunidade para entender melhor a mente humana, através da filosofia e da psicologia. Deixe o seu like para fortalecer esse conteúdo e escreva nos comentários qual personagem ou obra você gostaria de ver na próxima análise. Ative o sino, porque enquanto muitos assistem histórias apenas para se entreter, aqui nós usamos cada uma delas para compreender quem realmente somos. A mente é a lâmina e a verdade é o corte. Tchau.